Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de se está. É um prazer voltar aqui nessas nossos trabalhos aqui da Seishonei de Houston, Texas. Como sempre, a gente faz a cada 2 semanas uma atividade, seja podcast, seja palestra, ou seja estudo de livros. É, então hoje o tema interessante, o título é O Caminho para a Felicidade. É com base na verdade da coleção A Verdade número 4 do mestre Masaru Taniguchi. Então vamos fazer a oração inicial. Oração de abertura, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa palestra conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Para aqueles que ainda não conhecem, aqui estudamos a filosofia chamada Seishonoye, que significa lar do progredir infinito. Essa filosofia foi fundada em 1930 pelo mestre Masaru Taniguchi, no Japão, e prega que somos filhos de Deus perfeitos, e temos que agradecer a nossos pais e a todos e a tudo, né? E temos capacidade infinita e que podemos atingir todos os nossos objetivos de vida. Temos apenas que acreditar. Então, é, muitas pessoas pensam que para ser feliz, para ter prosperidade, essas coisas, e eles precisam antes acontecer alguma coisa muito boa e depois, com o resultado dessas coisas boas, aí você consegue ser feliz. Mas na Seishonui a gente aprende que é ao contrário. A gente precisa demonstrar felicidade, ser feliz, que com isso aí vem a felicidade e vem a prosperidade, como resultado de você ser uma pessoa alegre, de você ser uma pessoa boa, de você ser uma pessoa que ajuda os outros, que se pensa nos outros também, não só em você. É um complemento de um monte de coisas positivas que você já tem, e aí, por consequência, você vai ser feliz, né? E você vai ser feliz. Então, a felicidade é o resultado desses nossos pensamentos positivos, da forma que a gente pensa na vida, né? Hoje a gente vai ver como que é essa parte mental de ser feliz ou ser infeliz. Hoje a gente vai tratar desse assunto, e vocês vão gostar com certeza, né? Sobre os direitos básicos do homem, né? O ser humano, como filho de Deus, possui direitos básicos espirituais, que é a liberdade, a alegria, a paz, amor, prosperidade, etc. Ele já tem esse direito básico, já é um direito nosso tudo isso, né? Entretanto, a luz a Seishonoye, não basta que esses direitos existam em teoria, é preciso usá-los na prática da mente, né? Não adianta nada você possuir uma liberdade interior que ninguém pode violar. Se nós mesmos aprisionarmos nossa mente em tristeza,
medo e ressentimento, né? O que vai acontecer? Por exemplo, desejamos ser felizes, mas mantemos pensamentos de mágoa, de desânimo e de derrota. Quem que vai ser feliz tendo esse tipo de pensamento? Então, assim, mesmo tendo os direitos de ter tudo aquilo, o direito divino à felicidade, nós mesmos bloqueamos a sua manifestação. Então, a gente mesmo bloqueia. E como que o ser humano pode tornar-se verdadeiramente feliz? A Sexta-feira ensina que para isso é preciso conhecer ou usar a lei mental. Aqui a gente estuda a mente. Sakyamuni já disse, o mundo das três dimensões, né, é criado apenas pela mente. Isto é, o mundo fenomênico que vemos é apenas reflexo das imagens mentais que cultivamos, certo? Né? Jesus afirmou: seja feito conforme a tua fé. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 29. E São Paulo ensinou que a mente é a essência de todas as coisas. Portanto, se desejamos um destino em ambientes felizes, precisamos, antes de tudo, de uma mente feliz. Aquilo que eu falei, você tem que ter essa mente feliz, pois ela é que é a essência da felicidade. Ainda que agora alguém esteja doente, triste, ou até com um lar em desarmonia, né? Então, para iniciar a mudança, fabricamos um molde mental. Eu sou feliz. Esse é um molde mental. Meu lar é harmonioso. Eu sou saudável. São esses moldes mentais que a gente tem que criar na nossa mente. Tudo que se manifesta do mundo exterior segue o molde da mente, né? Se você tivesse molde na mente, eu sou feliz, meu lar é harmonioso, eu sou saudável, é isso que você vai refletir. Ao mudar o molde interior, inevitavelmente mudamos também a realidade exterior. As coisas já começam a acontecer na nossa vida, né? As coisas começam a dar resultados na nossa vida, positivos, né? Por exemplo, uma pessoa doente, que ela acaba mudando o molde da mente, né? Por exemplo, a situação, Maria está com problema de saúde há anos. Então ela vive dizendo, minha doença não tem jeito, minha vida é só sofrimento. Qual o modo mental atual dela? Sou doente, coitada de mim, né? Esse é o modo dela. Então qual é o resultado? Ela se sente cada vez pior, né? E perde o ânimo de viver. Desanima dos tratamentos e também ela não vê saída, não vê a luz do fim do túnel. Então, o que que é a mudança na Seixonoye? A Maria começa a afirmar todos os dias: sou filha de Deus. A vida perfeita de Deus flui em mim. Meu corpo está retornando à harmonia. E ela passa também a agradecer mais, a confiar mais em Deus, a tratar os outros com amor. É importante isso, né? A tratar os outros com amor.
Então, qual que é o efeito prático disso aí? A mente fica mais leve, ela segue melhor nos cuidados médicos, melhora seus hábitos, né? Dorme melhor, fortalece o sistema imunológico. Então, a mudança não é mágica, mas o molde, sua, sua vida saudável, né? Começa a se refletir em atitudes e em resultados melhores, tá? Um segundo caso aqui é lar em desarmonia, que muda pelo modo meu lar é harmonioso. Então a gente tem que, o modo tem que ser esse, meu lar é harmonioso. Então qual é a situação? O João vive em casa com discussões diárias. Ele pensa, minha família é um desastre. Ninguém presta atenção em mim. Ninguém me obedece. Ninguém fala comigo. Então, qual o modo mental atual dele? Meu lar é um problema. Então ele tem esse molde mental. Meu lar é um problema. Então qual é o resultado? Qualquer coisa vira briga, ele responde com grosseria, aumenta ainda mais a desarmonia. Por quê? Por causa do molde que ele tem, que ele acha que o meu lar é um problema. Então o João decide mudar o molde da mente e começa a repetir. Meu lar é um lar de filhos de Deus. Aqui reina o amor, respeito e paz. Ele passa, então ele fala isso, reina o amor, respeito e paz, né? Ele passa a ouvir mais também as pessoas, escutar mais, né? A gente já falou isso numa outra palestra. A pessoa não escuta e aí não tem resultados. Tem que escutar mais os outros, né? Então, ele passa a escutar mais, falar com calma, por exemplo. Pedir desculpas quando erra, por exemplo. E elogia as coisas boas do outro. Nossa, Maria Joana, essa sua comida aqui é maravilhosa, né? Por exemplo, elogiar o outro. Meu filho, como você está indo bem em matemática? Parabéns! Eu não era tão bom assim quanto você, não. Você é bem melhor. Enfim, qual é o efeito prático disso, né? Aos poucos o clima melhora e os outros respondem com menos agressividade. Então, o molde mental de harmonia vai se expressando em palavras e atitudes que transformam o ambiente. Totalmente. Transformam o ambiente. Então, quando alimentamos ideias negativas, em geral, abaixamos a cabeça, perdemos a coragem. E passamos a viver uma prisão construída pelos nossos próprios pensamentos. Aí isso se chama o quê? Autoprisão, of course. Lógico, né? Não é um mundo que nos prende, somos nós que nos acorrentamos. O ensinamento da Seixinoe nos convida a usar conscientemente nossa liberdade interior. A gente já falou sobre isso, a gente tem liberdade, esse é o direito nosso. Substituindo pensamentos tristes por gratidão, por amor, por confiança em Deus. A gente tem que confiar, meu Deus, que Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho capacidade de mudar tudo isso. Então, ao libertar a mente, libertamos também o que? Nossa vida. Porque a vida é reflexo da mente. Então, quer dizer, se liberta a mente, né?
Um terceiro caso é situação financeira difícil. E qual o modo que nós precisamos aí? Só o próspero. Esse é o modo que precisamos. Então a Ana está desempregada e pensa: ai, sou azarada, ninguém vai me contratar e o mundo está contra mim. Ai, meu Deus. Então qual o molde mental? Sou pobre, sem saída. Não tem saída, do jeito. Então qual é o resultado? Ela desanima, manda poucos currículos, né? Não se apresenta bem nas entrevistas, já vai com uma vontade, né? Então, o que que é a mudança a sugestão sugere, né? Então, ela começa a declarar: sou filha de Deus, a provisão divina jamais falta, sou capaz, inteligente e próspera. Olha só, sou filha de Deus, a provisão divina jamais falta. Sou capaz, inteligente e próspera. Então, ela agradece pelas habilidades que tem. Com certeza ela tem habilidades. Ela faz cursos, melhora seu currículo, procura novas formas de servir, né? E o efeito prático qual que é? A autoconfiança aumenta. Olha só, a autoconfiança aumenta. A postura muda totalmente, né? Ela começa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Então, esse é o modo sou próspera, inspirações que melhoram de fato a situação material, né? Só de ter esse modo, sou próspera, inteligente, sou capaz, etc. Então, veja somente o lado iluminado das coisas e dos fatos. É só a gente apenas isso, não é, né? Ver somente a parte positiva das pessoas, coisas e fatos. A sociologia ensina que é fundamental educar a mente para enxergar o bem, né? Precisamos fechar os olhos mentais para o lado escuro, doentio e desagradável. Fechar os olhos para isso aí. Por aqui, porque aquilo que fixamos a atenção é aquilo que a mente continua fabricando, né? Aquela atenção. Né? Se eu estou atenção no problema, ela vai criar mais problema. Não. Então, a mente humana ela tem tendência a ser atraída para o negativo. Mas isso é verdade, né? Ai, meu Deus, tem gente que vai reclamar aí, o tempo tá ruim, tá chovendo. Não, agora é muito sol. É, meu vizinho só reclama. Minha mãe não me escuta. Eu só vê problema, né? Então a gente já tem essa tendência. É por isso que a sessão insiste nisso aí, que a gente tem que mudar a forma de pensar. A gente vê as falhas do outro, né? Ou se vê o problema, vê a doença. E acabamos repetindo isso por dentro de nós. Então assim mantemos na mente imagem de infelicidade, de miséria, de desarmonia. E a substância mental continua produzindo fatos semelhantes. O que a gente pensa. Por isso há mais pessoas infelizes no mundo do que felizes. Você vê, esse é um fato, né? Existem muito mais pessoas infelizes do que felizes no mundo. É, o escritor Oscar Wilde,
Essa é interessante. Ele estuda inglês, né? Ele diz que o nevoeiro de Londres, todo mundo conhece o nevoeiro de Londres, não existia até ser cantado pelos poetas. Quer dizer, todo mundo trabalhava em Londres aí, tinha poetas, porque também muita fábrica e tinha os nevoeiros, é, sempre teve, ninguém lembrava disso, falava. Mas depois que os poetas começaram a falar sobre o nevoeiro, ele passou no mundo inteiro. Todo mundo, o mundo inteiro conhece o nevoeiro de Londres, né? Então, a coisa não existia, mas alguém chamou a atenção para ele passar a existir. Então, quando dou um destaque mental a algo, aquilo ganha força em nossa experiência. Então, vou dar o destaque em coisa positiva, e não negativa. Então, imagina uma pessoa cuja casa está sempre cheia de discussões, né? Se ela pensa o tempo todo, meu lar é um inferno, ninguém presta, aqui só tem briga. Sua mente fixa apenas a desarmonia e assim continua fabricando mais brigas, responde mal, não ouve ninguém, aumenta o clima pesado. Mas se ela decide olhar o lado iluminado e começa a pensar, então ela começa a ver o lado iluminado das pessoas, né? Meu lar é, na verdade, um lar de filhos de Deus. Aqui existe amor, mesmo que agora, nesse momento, esteja encoberto. Mas aqui existe amor, existe luz. Começa a pensar assim, as coisas vão se dissipando. Aquela coisa que encobria vai se dissipando. A harmonia vai ganhando espaço. Hã? Não é legal? E aí, então, você diz: meu lar é um paraíso. Meu lar é um paraíso. Então, você passa a destacar o que há de bom, né? Começa a fazer gestos de carinho para as pessoas, né? Um sorriso, uma ajuda. Então, sua atitude muda, fala com mais calma, ouve mais, critica menos. Então, pouco a pouco, o ambiente começa a melhorar. Não é fingir que está tudo bem, mas escolher ver e fortalecer o bem que já existe em essência. Que, na verdade, a gente falou, o bem já existe em essência, né? Já existe, já está tudo dentro da gente. Eu não vou me exteriorizar coisa ruim. Por quê? Só vamos ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. É isso aí que a gente tem que fazer. Das pessoas, das coisas e dos fatos que aconteceram. É isso que ensina Seixas. Então, possuímos muito mais aspectos felizes. Isso é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Possuímos muito mais aspectos felizes do que infelizes. Mas quase sempre esquecemos disso. Podemos perceber claramente esse fato olhando o exemplo das doenças, por exemplo, né? Mesmo que a pessoa sofra de um problema de estômago, pulmão, mas ele tem as mãos sólidas, fortes, ele tem as pernas, ele tem os olhos, ele tem a boca, ele tem a pele, ele tem todos os órgãos, outros os órgãos funcionando bem. Então já ganhou, né? De 10 a 0. Né? O lado bom já ganhou. Quer dizer, os órgãos que estão funcionam melhor que muito mais do que os que não funcionam. Então, ou seja, existem muitos mais fatores saudáveis
e harmoniosos do que pontos de dificuldade. Então, devemos prestar atenção nisso, né? Então, apesar disso, muitas vezes a pessoa fixa a mente apenas naquele único ponto doente, aquela coisa lá, e acaba se desesperando, como que se toda a vida fosse sofrimento. Porque quando a mente se prende somente no lado infeliz, né, ela deixa de enxergar a abundância de bênçãos que já possui e que a gente está recebendo toda hora. Essa é uma das coisas que eu ouvi isso na minha vida. Eu comecei, depois da Seixonoe, a ver quantas dádivas eu recebo. Quantas proteção, essa proteção, então, de coisas que poderiam acontecer ruim para mim. Acontece uma coisinha e me protege. De monte. Então, ver essas bênçãos, a abundância de bênçãos. Então, para que o ser humano, então, daí se torne verdadeiramente livre, né? Ele precisa usar o seu livre-arbítrio para escolher conscientemente pensamentos construtivos e alegres. Então, em vez de ficar alimentando ideias tristes e pessimistas, ao voltar a olhar o que está saudável, belo e harmonioso, muda tudo. A mente se ilumina e a vida começa a refletir a luz. Essa luz que você já tem. Mas agora que você mudou essa forma de pensar, ela aparece, né? Então, pelo que vimos, a mensagem central é a chave da felicidade e da prosperidade. Está na mente que escolhe o bem. Lembra que só existe o bem. O, o bem é bom e o mal é bom também. Isso que tem que aprender. Quando entendemos a lei mental, o que é a lei mental? É criar, imaginar e criar, imaginar e criar. Paramos de viver como vítimas das circunstâncias e começamos a reconhecer que nossos pensamentos são moldes que mais cedo ou mais tarde vão se manifestar na nossa vida, né? Ao invés de fixar a atenção no lado doentio, difícil ou desarmonioso, a Seixonen nos convida a ver o lado iluminado, a parte saudável do meu corpo aqui, as qualidades das pessoas. Todo mundo tem qualidade. As oportunidades escondidas nos problemas. Porque problema não é problema. Problema é oportunidade. Mas tem que aprender isso. Então, qual as oportunidades que está aparecendo nesse problema que eu estou resolvendo aqui agora? Que eu tenho que resolver. Então, com certeza, esse problemão aqui vai me mostrar alguma oportunidade para mim. É só tentar resolver. Então, não se trata de negar a realidade fenomênica, mas de recusar-se a dar poder ao negativo, sabendo a verdade profunda, que é o que existe de verdade é apenas o bem de Deus. Então, quando enfrentamos dificuldades com alegria, vendo nelas treino para a força mental, saímos da autoprisão dos pensamentos tristes e entramos no estado filho de Deus, livres interiormente. Em resumo, se eu mudo o molde da minha mente, de medo para a fé, de queixa para a gratidão, de desespero para a esperança, meu destino necessariamente muda.
né? Bastante, né? Esse é o caminho que o mestre Masaharu Taniguchi nos aponta. Não esperar passivamente pela felicidade, mas criá-la conscientemente, começando agora dentro da própria mente, entendeu? Esse é o caminho que o mestre Masaharu Taniguchi nos aponta. Não esperar passivamente pela felicidade, mas criá-la conscientemente, começando agora dentro da própria mente. Ok? Espero que esse tema tenha sido útil para vocês. Agradeço a participação de todos e espero todos na próxima. Agora vamos fazer a oração pela paz mundial. Nova versão pelo mestre Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E como sempre terminamos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima.